Você já ouviu falar em um sumidouro? Enquanto os sumidouros artificiais auxiliam na infiltração dos resíduos de uma fossa séptica no subsolo, os sumidouros naturais são um pouco mais preocupantes para os centros urbanos. Eles são capazes de engolir construções. Eles normalmente aparecem quando determinada camada do subsolo perde uma grande quantidade de rochas, devido ao fluxo contínuo de água subterrânea. Depois que a pedra calcária é dissolvida, grandes cavernas se formam abaixo do solo. E com o peso das edificações na superfície, a camada superior das cavidades não aguenta o peso e colapsa, formando grandes sumidouros. Meu nome é Ivan Lima e por aqui você vai conferir os buracos mais misteriosos do mundo. Um fenômeno impressionante que podemos citar é a cratera de Batagaica, que cresce em média cerca de 10 metros por ano. Localizada na Sibéria, esse enorme buraco tem 1 quilômetro de extensão e entre 85 e 100 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 20 andares. Curioso é que, vista de cima, a cratera tem o formato de uma água viva, dando a impressão de que ela até poderia ter sido projetada por seres humanos. Só que não é bem assim. Esse buraco é resultado de um processo natural que já falamos por aqui, o derretimento de permafrost. Caso você não lembre, o permafrost é uma espécie de solo que está sempre congelado. Com o avanço do aquecimento global, ele derrete e resulta em depressões do solo, como essa enorme cratera. A depressão teria tido início nos anos 60, após o desmatamento da região ter deixado o solo mais exposto ao sol, o que acelerou o processo de derretimento. E por mais que a exposição desse tipo de solo possa acelerar o aquecimento global, já que o dióxido de carbono e metano que estavam escondidos são liberados na atmosfera, a cratera também pode ajudar os pesquisadores a entenderem como era o clima há milhares de anos, através de estudos dos sedimentos. Enquanto isso, a cidade de Bereznik, na Rússia, vive uma espécie de contagem regressiva para alguns tipos de calamidade, já que muitas construções estão afundando lentamente no solo. Isso porque a cidade foi projetada em cima de uma mina de potássio. E depois de mais de 70 anos de extração, grandes vazios foram deixados no subsolo, alguns sustentados por materiais facilmente solúveis. O maior desses buracos apareceu em 2007 e acabou ganhando o apelido de Avô pelos moradores. Se na época o tamanho dele já impressionava, com 80 metros de comprimento, 40 de largura e 200 de profundidade, em 2012 ele assustava por ter alcançado 390 metros de comprimento, 310 de largura e mais de 237 metros de profundidade. Com o aumento constante do Avô, as autoridades da cidade precisaram evacuar aproximadamente 2.000 pessoas na área próxima. Inclusive, a administração da cidade utiliza vários dispositivos de vigilância para prevenir a formação de outros buracos e poder alertar a população em caso de emergência. Por mais que as autoridades tentem acalmar os ânimos dos habitantes de Bereznik, a população desconfia que outros buracos possam surgir. Tanto é que cerca de 12.000 pessoas já deixaram a cidade nos últimos anos. Só que sumidouros não aparecem apenas em terrenos secos. Raramente é possível encontrá-los abaixo da água, como no caso do Grande Buraco Azul, localizado na costa de Belize, considerado um dos maiores buracos submersos do mundo. Ele tem mais de 300 metros de largura e consegue atingir cerca de 125 metros de profundidade. Acredita-se que há milhares de anos, o buraco azul, na verdade, era encontrado em terra firme. Só que, com o surgimento do aquecimento global e por conta do derretimento de gelo,
o nível do mar subiu, submergindo o sumidouro completamente. São águas cristalinas, lar de inúmeras espécies de peixes, entre eles a garopa gigante e o tubarão-martelo. Por ser uma das grandes formações naturais do planeta e por estar bem no meio da barreira de corais de Belize, o Buraco Azul é considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. Olha, não é só na cidade lá na Rússia que sofre com vários sumidouros pela região. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, tem tido cada vez mais problemas desse tipo. Como a maior parte da região foi construída em solo arenoso e com calcário, que é um terreno muito propenso para o aparecimento de sumidouros, os habitantes que moram lá meio que já estão acostumados. A estimativa é de que 6.500 buracos surjam por ano. E entre diversos tipos e tamanhos, alguns deles costumam gerar bastante prejuízos por destruir casas e carros. Inclusive, o uso em excesso da água subterrânea, bombeada dos reservatórios chamados aquíferos, cria muitas zonas enfraquecidas no subsolo. Consequentemente, as fundações dos terrenos também ficam debilitadas, o que gera os buracos. Na cidade de Clermont, por exemplo, um grande sumidouro de 12 a 15 metros de diâmetro surgiu em 2013 e acabou danificando 3 construções próximas. Talvez você já tenha visto na internet imagens do antes e depois de uma avenida onde apareceu um imenso buraco, que inclusive foi consertado em cerca de 48 horas. Se recorda de ver algo do tipo? São fotos de um sumidouro em uma rua na cidade de Fukuoka, no Japão. Quando ele apareceu em 2016, com seus 450 metros quadrados, as autoridades se mobilizaram para evitar maiores problemas, já que o fenômeno gerou interrupções nos serviços de água, telefone e energia da região. A sorte é que ele apareceu no início da manhã, período em que o fluxo de pessoas era menor, e ninguém ficou ferido. Após algumas investigações, as autoridades informaram que o colapso do terreno teve relação com a construção de um metrô nos arredores. O excesso de água em alguns túneis subterrâneos teria modificado o solo e o deixado propício para o desabamento. Para deixar a rua pronta tão rápido, foram usados 6.200 metros cúbicos de cimento e areia, além de, é claro, muitos trabalhadores correndo dia e noite. Em contrapartida, a região do buraco voltou a apresentar sinais de afundamento poucas semanas depois. Uma área de 30 metros quadrados chegou a ser temporariamente fechada porque havia afundado 7 centímetros. Os responsáveis pela construção afirmam que isso pode ter acontecido porque o solo usado no primeiro reparo deve ter pressionado o solo abaixo enquanto endurecia, fazendo com que ele cedesse. Quando a tempestade tropical Agatha atingiu a América Central em 2010, ao menos 200 pessoas morreram. E os danos causados passaram de $1 bilhão. Somente na Guatemala, 152 mortes foram registradas. E a tempestade meio que serviu como estopim para o surgimento de um grande buraco na capital do país. Um buraco com 18 metros de largura e 100 de profundidade, que acabou engolindo uma fábrica de 3 andares e uma casa ao lado. Por mais que a tempestade tropical tenha tido culpa no cartório, estudos dos geólogos apontam que a responsabilidade não foi 100% dela. A atividade humana teria sido uma das principais causas, visto que a infraestrutura subterrânea da cidade era composta por um material que demora para endurecer em forma de rocha. Com a água corrente, ele se corrói facilmente e pode acabar se soltando, ainda mais se levarmos em conta o peso das construções urbanas. Além da tempestade, que foi drenada para o subsolo, um cano de esgoto estourado deve ter ajudado a esvaziar a cavidade abaixo da superfície. Até agora falamos de casos que eram difíceis de prever, justamente pelos mais variados motivos que os sumidouros se formaram.
Claro que alguns deles eram previsíveis, devido ao histórico das regiões. Só que nenhum chamou a atenção como o solo em que o arranha-céu Millennium Tower se encontra. Localizado na cidade de São Francisco, o edifício está afundando vários centímetros por ano, segundo análises da Agência Espacial Europeia. E como, se não bastasse, a construção de quase 200 metros de altura também apresenta uma inclinação de 35 centímetros desde que foi entregue, em 2008. Uma situação que coloca em risco tanto a vida das pessoas que moram no arranha-céu quanto dos habitantes ao redor. Um dos motivos que os especialistas apontam é que os pilares da sustentação da Millennium Tower não estão firmes sobre a base, composta por sedimentos argilosos e areia compactada. Construções feitas nesses tipos de solo são muito propensas a passarem por situações parecidas. Entretanto, os imóveis normalmente afundam cerca de 50 milímetros por ano, e não entre 2 e 5 centímetros, como estimam os engenheiros envolvidos nas edificações do arranha-céu. Os responsáveis pelo prédio garantem que a situação está sob controle e culpam algumas construções nas proximidades, que estariam enfraquecendo o solo, ao bombear muita água do subterrâneo. Com um custo entre 100 e 150 milhões de dólares, o projeto que solucionaria os problemas consiste em construir mais estacas na fundação. Você teria coragem de morar nesse prédio? Eu não. Me conte aqui nos comentários se você já viu algum sumidouro de perto. E até a próxima. Tchau!